Olá, estamos em mais um programa de entrevistas do Seminário Martin Butzer e hoje nós estaremos entrevistando o pastor Paulo César Vale, um grande amigo meu, conheço ele já há bastante tempo. Atualmente ele é pastor da Igreja Batista de Fé Reformada em Volta Redonda e é professor de Novo Testamento, grego e exposição bíblica no Seminário Martin Butzer. Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente nesse programa. O prazer é todo meu, Franklin, poder retornar para esse bate-papo. Espero que a gente tenha aqui um momento bastante agradável, significativo e que ajude aí os nossos irmãos e amigos aí naquilo que vamos tratar. Amém. Hoje nós sortearemos esse livro de Augusto Nicodemos, Livres em Cristo, uma exposição e análise na Epístola de Paulo aos Gálatas. Vai ser o tema hoje de nossa conversa aqui com Paulo Vale. Então você pode colocar o seu nome aí na parte de comentários e se preparar aí para o sorteio que vai acontecer até o final do nosso programa hoje. Martinho Lutero, ele vai chegar a entender a noção de justificação imputada, recebida somente pela fé em Cristo, por meio de estudo bíblico. O confessor dele, um homem chamado Johann von Staupitz, o obriga a se tornar um doutor em Bíblia, e quando ele retorna agora para Wittenberg, para lecionar, ele começa a expor o texto sagrado. E ele vai expor Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Ele vai dizer que após essas exposições bíblicas, literalmente ele diz, o papado se soltou dele, e ele vai, durante todo o tempo dele, a carreira dele, vai ter um grande carinho pela Epístola de Paulo aos Gálatas, inclusive chegando a ponto de dizer que ele se casou com a Epístola de Paulo aos Gálatas, era a epístola que ele mais gostava no Novo Testamento. Ele chegou a escrever, inclusive, 2 comentários a essa epístola, um no começo da carreira e outro para o final. E o Paulo Vale tem lecionado, uma das matérias que ele leciona no seminário é justamente a exposição do livro de Gálatas, e eu queria fazer uma série de perguntas para o Paulo, aproveitando aí a expertise dele na área, sobre esse livro bíblico tão importante. E a primeira pergunta tem a ver com o lugar da Epístola de Paulo aos Gálatas no contexto do Novo Testamento. A Epístola de Paulo aos Gálatas, ela acredito, ao lado de Romanos, ocupa uma posição extremamente importante dentro do Novo Testamento, sobretudo por conta das abordagens que ambas as cartas fazem, com relação ao Evangelho da Justiça de Deus. E no caso especificamente da carta aos Gálatas, é a carta da liberdade cristã. E essa carta especificamente, no caso Gálatas, ela tem um desdobramento importante no debate, por exemplo, da suficiência de Cristo para a salvação, para a redenção. Talvez esse seja o principal elemento, o principal cerne realmente da carta aos Gálatas, porque desde o início a preocupação do apóstolo Paulo é demonstrar que Cristo é o Evangelho é Cristo, e que ele basta, ele é suficiente em relação à nossa fé. As lutas e as dificuldades que a gente considera quando pensa na carta são lutas que, de certo modo, inclusive, a gente encontra reverberada hoje também, nessa tensão que a gente vive dentro do contexto evangélico sobre a suficiência de Cristo, que inclusive é um tema que nos remete à reforma, especificamente por causa de solos cristos, e que a carta aos Gálatas vai trabalhar de um modo bem detido, bem específico. E dentro do Novo Testamento, especificamente, ocupa a função de demonstrar que nenhuma outra coisa pode, de fato, ser colocada ao lado da carta, ao lado de Cristo, no contexto da carta, como elemento de salvação, como elemento de justiça, de justificação. De modo que o estudo da carta aos Gálatas tem sido para mim, e acredito para as pessoas com as quais a gente tem trabalhado, uma oportunidade assim singela, significativa de entendermos o que de fato é o Evangelho, como um contraponto, inclusive, ao que a gente tem hoje, que acaba destoando muito do conteúdo, do próprio contexto que a gente vive, em termos de Evangelho. Então, ocupa uma função extremamente importante, sobretudo por demonstrar ali a liberdade que o Evangelho concede àquele que está em Cristo. É basicamente isso. Ok. A segunda questão, ligada agora mais à carta. Como é que foi a chegada do Evangelho na Galácia?
Aliás, e onde é Galácia? Onde se localizaria? Primeiro a gente precisa entender que a Galácia não é uma cidade, é uma região, uma importante região da Ásia Menor. Ao que tudo indica, ela é uma região que foi colonizada pelos celtas, não é? Eles descem do norte da Europa e mais ao sul da Europa se distribui ali. Nós vamos ter inclusive a região da Gália, né? Que seria hoje mais ou menos ali a área da França especificamente, Bélgica. E na Ásia Menor especificamente ali a região da Galácia. Era uma região que fazia fronteira com inúmeras outras regiões importantes dentro do cenário do Novo Testamento e que aparentemente foi uma região colonizada por esses celtas que trouxeram elementos de culturas variados, questões religiosas, costumes os mais variados, e inclusive língua, né? Porque o próprio Novo Testamento nos fala de uma tal língua licaônica. Nós não temos tantos detalhes sobre a questão da linguagem especificamente, mas um povo que ocupou uma função, realizou um papel muito importante ali dentro do contexto da Ásia Menor. E especificamente, a chegada deles se dá mais ou menos aí por volta de 150 a.C. Eles se assentam, na verdade é um reino que se divide em em tetrarquias na verdade, mas a característica do povo era uma característica muito bélica. E chegou um momento que as próprias tetrarquias em batalhas internas acabaram desfigurando o povo e acabaram enfraquecendo o poder também do povo. E aí, obviamente, que Roma aproveitou-se de toda essa situação, por meio principalmente de conchavos, essa é a palavra que tem que ser realmente utilizada, e por causa desses conchavos, a região da Galácia passou a estar subordinada a Roma também. Então, ali na Ásia Menor, a gente tem ali a região da Panfilha, do Ponto, tem a Galácia, e a Galácia, ela possui algumas cidades importantes dentro do contexto do Novo Testamento, e nós vamos encontrar isso ali de Atos, finalzinho do capítulo 13 de Atos até ali o capítulo 16, que é quando nós encontramos as 3 viagens de Paulo. Aliás, é preciso ser dito o seguinte, que as únicas regiões que Paulo visitou em todas as ocasiões de suas viagens foi a região da Galácia. As únicas. Você encontra isso na primeira viagem, tanto na segunda viagem, na terceira viagem, apesar da descrição ser muito curta da terceira viagem, a passagem de Paulo por lá, mas é a única região que Paulo visita nas 3 ocasiões. Então, isso é extremamente importante, porque, de certo modo, isso demonstra para nós a importância que a região possuía para Paulo. Quando ele vai às cidades, por exemplo, de Icônio, de Listra, de Derbe, a gente tem ali uma preocupação muito grande com a questão do evangelho e a consolidação desse evangelho na medida que Paulo retorna na segunda e na terceira ocasiões. Só que o evangelho ali pregado, ele sofre, na verdade, alguns embates, sobretudo entre a primeira e a segunda viagens de Paulo. Quando Paulo retorna pelo mar, né, pela região do mar, especificamente para Antioquia, aparentemente o texto dá-nos a entender por Atos 15 que um grupo sobe de Jerusalém e começa a disseminar alguma coisa que era diferente daquilo que Paulo estava pregando. Inclusive isso vai desembocar no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, que ao que tudo indica são judeus que de certo modo tiveram contato com a fé cristã, mas não estão satisfeitos com a mensagem do evangelho pregada, por exemplo, por Paulo, e eles tentam inserir dentro do contexto da pregação elementos que eram estranhos à mensagem pregada por Cristo e à mensagem pregada por Paulo. E nesse desencontro, na medida que Paulo volta para Antioquia e os judeus eles sobem para a região da Ásia Menor, na verdade, nesse desencontro, eles conseguem disseminar algumas heresias no contexto ali da Galácia. E é nesse contexto que o evangelho é pregado. Há muita hostilidade, Paulo, inclusive, sofre muita hostilidade nas viagens dele. Nós temos aquele episódio em que, primeiro, o povo quer idolatrar e quer endeusar a Paulo e Barnabé, e de modo que Paulo se humilha completamente, e o povo muda muito rapidamente, porque de idolatrados eles passam a ser agora objetos de escárnio e de apedrejamento e de uma série de questões. O que mostra uma característica muito peculiar do povo gálata. A região da Galácia ela era habitada por pessoas que eram capazes de mudar a parceria para benefícios próprios. Por exemplo, nós temos Estrabão, que é um geógrafo, um estudioso daquela época. Ele chega a narrar, na sua obra Geografia,
episódios relacionados aos Gálatas. Ele chega a dizer, por exemplo, que os Gálatas eram facilmente desertores. Era basicamente o seguinte, ele poderia fazer ali, como eles eram um povo bélico, eles poderiam fazer ali um conchavo com um determinado povo para batalhar contra um outro povo, e no meio da batalha, se o outro povo oferecesse uma condição melhor, eles mudavam o lado da batalha e eles passavam a atacar aqueles que na verdade eram seus associados. Eu acho que isso é bem interessante, até para entendermos o início da carta. Porque lá no capítulo 1, verso 6, quando Paulo assim, eu estou boquiaberto que estejais desertando ou passando de um evangelho para outro, é exatamente a caracterização do próprio povo, desertores, né? Então esse é o contexto. O evangelho é pregado ali na região da Galácia por Paulo, Barnabé inicialmente. Depois temos um litígio entre Paulo e Barnabé. Barnabé se associa a João Marcos e Paulo se associa, no caso, a Silas. O evangelho continua sendo pregado. E é nesse contexto que o evangelho ali é forjado dentro da Galácia e Paulo tem que retornar para, enfim, reajustar muita coisa, inclusive escrever a carta para reajustar muita coisa. Né? Ok. E qual seria o pano de fundo histórico da carta? Basicamente esse. Ao que tudo indica, segundo Atos 14 e Atos 15, porque Atos 15 vai nos dar ali o episódio de Jerusalém, quando Paulo vai a Jerusalém encontrar-se com os apóstolos, o cenário aparentemente é um cenário de judaizantes operando no contexto da fé cristã lá, no caso aí especificamente na região da Galácia, embora a gente deva admitir que isso vem desde Jerusalém. Quando eles sobem de Jerusalém, onde eles vão passando, inclusive em Antioquia, eles vão disseminando uma mensagem que é distinta da mensagem do Evangelho. Basicamente, qual era a mensagem? A insuficiência de Cristo. Se nós formos resumir o que está em jogo ali, é a insuficiência de Cristo, porque eles tentam, na verdade, pegar aquele tripé que era extremamente importante para a teologia judaica, que tem a ver, por exemplo, com as obras da lei, circuncisão, guarda do sábado e leis dietéticas. Eles tentam impor estes elementos àqueles que se acercam da fé e que não são judeus. Talvez o grande problema ali tenha a ver exatamente com os gentios, né? Os gentios numa perspectiva um pouco mais ampla, principalmente daquele que não era... que não tinha um contato com a fé judaica, porque aparentemente há uma ideia dentro do Novo Testamento de que se possa utilizar a palavra gentio para expressar ou fazer referência aos judeus helenistas. Essa é uma possibilidade, sobretudo quando Paulo fala que vai pregar aos gentios, e ele sempre prega nas sinagogas dos gentios, né? Então eram pessoas que estavam ligadas à fé judaica. Então, olhando por esse lado um pouco mais amplo, o pano de fundo é basicamente esse, de um grupo dentro do judaísmo que flertava talvez com o evangelho, de certo modo, mas que, insatisfeito com o conteúdo pleno do evangelho, eles tentam inserir alguns elementos e não apenas inserir, eles estabelecem esse elemento como um requisito. Sim. Um requisito para acessar a fé, para estar em Cristo. Cooperação. É o cumprimento das leis dietéticas, da guarda do sábado e principalmente da circuncisão. Enquanto de um lado o evangelho é monergístico, ali era uma sinergia. Havia uma sinergia. Acho que esse é o grande ponto. Judaizantes. Exatamente. O evangelho proclamado pelos judaizantes era um evangelho de cooperação. E aí o elemento sinergístico é extremamente importante dentro desse contexto. Cristo fez a parte dele, mas também nós temos que fazer alguma coisa. Sim. O que não foi o que Paulo ensinou, o que não foi o que os demais apóstolos ensinaram, Cristo não ensinou isso, de modo que trata-se de uma mensagem que está em franca oposição ao verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo, ele vai dizer ali, exatamente após a abertura da carta, eu estou boquiaberto que estejais desertando para um evangelho, para um outro evangelho, o qual não é outro, né? Ali um jogo de palavras, onde não é outro no sentido até de semelhança, não, é outro no sentido de completamente distinto. O que fica talvez parecendo é que os judaizantes estavam dizendo, olha, estamos dando uma ênfase distinta aqui, né? Sim. Paulo não ensinou a mensagem completa, a gente está vendo completar a mensagem. E pela opção vocabular de Paulo, ele deixa claro que não é isso. Sim. É um evangelho completamente distinto. É paralelo. Sim. Ele é paralelo no sentido de que ele se distancia e ele vai abrindo em relação ao verdadeiro evangelho. Sim. E aí não chega a ser o evangelho. E talvez o ponto de Paulo ali, parafraseando a própria carta, é que Deus está comprometido com o seu evangelho.
Um evangelho que não está comprometido plenamente com Deus não é o evangelho de Deus. Sim. Então Deus não tem nenhuma obrigação de realizar qualquer coisa Sim. através de um evangelho que não é o evangelho dele. É curioso que Paulo vai, pelo menos 2 vezes, tornar anátema esse tipo de mensagem e até mesmo quem prega esse tipo de mensagem como judaização. Está debaixo de juízo condenatório de Deus. Sim. Essa é a ideia. Uma outra pergunta, agora ligada mais à carta propriamente dita. Quais são as estruturas do pensamento de Paulo? Franklin e irmãos que nos acompanham, aparentemente, o que a gente pode perceber é que Paulo ele trabalha com antíteses o tempo inteiro. Então, desde o início da carta, a preocupação de Paulo é demonstrar que o evangelho por eles pregado é completamente distinto do evangelho por ele pregado. Então, a gente vai trabalhar, aparentemente, desde o seu início, com essas antíteses, esses elementos que são excludentes. Então, por exemplo, você tem um evangelho e tem um outro evangelho, não é? Você vê e você percebe nitidamente, por exemplo, as tensões que começam desde o capítulo 2 entre carne e espírito, embora isso vai se tornar muito mais evidente lá no capítulo 5, quando aí ele vai demonstrar quais são as obras da carne e o fruto do espírito. Nós temos tensões o tempo inteiro, e isso fica muito evidente, por exemplo, na alegoria que Paulo usa sobre Sara e Agar. Onde ele, na descrição que ele faz, tanto em Sara quanto em Agar, nós temos elementos ali que são amplamente excludentes nessa alegoria, o que dá-nos a entender o seguinte, que o evangelho que era pregado pelos judaizantes está para a carne do mesmo modo que está para Agar. Ela não é o evangelho da liberdade, não é o evangelho da leveza em Cristo. E por outro lado, nós temos o evangelho pregado por Paulo, que está conectado ao Espírito, que faz oposição, obviamente, à carne, e que está ligado a Sara. Né? Que é o evangelho da liberdade, que não é o evangelho terreno deste mundo, mas que diz respeito às coisas celestiais, às coisas eternas. Então, se nós lemos a carta aos Gálatas nessa perspectiva, aparentemente ela fica muito mais fácil para a gente entender. Porque desde o início, Paulo vai deixar claro esses elementos excludentes, essas antíteses, elas estão muito presentes na carta. E eu acredito, até para fazer aqui um ponto, de repente, de aplicação, que talvez essa seja uma das grandes carências do movimento cristão hoje. Entender que não apenas o pensamento de Paulo em Gálatas, mas que o pensamento dos autores do Novo Testamento, eles trabalham com antíteses o tempo inteiro. Portanto, são com elementos excludentes. A gente pode, por exemplo, ilustrar. Você tem a claríssima oposição entre Deus e o diabo. Você tem a claríssima oposição entre céu e inferno. Você tem a claríssima oposição entre luz e trevas, entre vida e morte, entre velho homem e novo homem, entre carne e espírito. Não é? São claríssimas evidências que a gente tem dentro do Novo Testamento. E do mesmo modo como não existe uma alternativa entre céu e inferno, não existe uma alternativa entre Deus e o diabo, não existe uma alternativa entre luz e trevas, também não há uma alternativa entre carne e espírito. E isso é importante porque a gente tem ouvido um discurso por décadas aqui no Brasil da possibilidade de flertar entre as duas coisas. E aí eu falo com muita cautela o que eu vou falar agora, que é aquela ideia que muita gente alimenta, que é um elemento justificador de pecados, que é o crente carnal. Sim. Isso é extremamente complexo, porque a não ser que nós tenhamos uma alternativa entre Deus e o diabo, uma alternativa entre céu e inferno, entre luz e trevas, então nós vamos ter uma alternativa entre carne e espírito. Sim. Mas se eu não tenho essas alternativas, eu também não posso ter essa alternativa do tipo, eu estou em Cristo, mas eu sou carnal. Sim, a ideia de que o mero conhecimento intelectual de Jesus seria salvador. Seria salvador, seria suficiente. Sim. E não é suficiente. Não é, claro que não é suficiente. Então, o ponto para a gente ali é que Paulo, ele traz, com a ideia das antíteses, ele nos leva a pensar em perspectivas excludentes. Por isso, talvez, que nós encontremos no Evangelho respostas às tensões dialéticas que a gente vive no mundo de hoje. Porque na dialética, a gente não trabalha com elementos excludentes. A gente trabalha com, assim, muito grosso modo, com ação e reação. Que a tese é antítese e síntese, né? O tempo inteiro. E essa síntese vira uma tese, que vai ter uma antítese, que vai gerar uma nova síntese.
Em muitas das discussões que a gente tem hoje, de caráter moral, inclusive, dentro da sociedade, para nós cristãos, se resolveria na medida das antíteses. Na medida que nós entendemos que a estrutura do pensamento de Paulo, não apenas em Gálatas, mas talvez muito mais evidente em Gálatas, é uma estrutura que trabalha com exclusão. Sim. Não tem alternativas. Né? Você não tem alternativas a um ou outro. Você não tem possibilidades. Então, ao pensar nas estruturas do pensamento de Paulo, inclusive desde o início, quando ele fala que o evangelho por ele pregado não é outro no sentido nem mesmo de semelhante, ele é completamente distinto. E é um evangelho que, por ser distinto, produz resultados. Só que esses resultados, obviamente, nada tem a ver com as obras da carne. Aquilo que Deus estabeleceu. Sim. Ele está muito mais ligado às alternativas que os judeus estabeleceram. Né? Cristo é importante? Cristo é importante. Entretanto, eu tenho que circuncidar, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que ter as leis dietéticas sendo observadas para eu ser aceito. Sim. E hoje a gente tem desdobramentos, guardados as devidas proporções, a gente tem desdobramentos disso hoje também, sim, né? sim. Que Cristo aparentemente não é suficiente em determinados contextos. Acrescenta-se alguns outros. É preciso alguma coisa. Ainda pensando nessa pergunta, quais seriam aqueles temas doutrinais que você poderia destacar na carta aos Gálatas? Bom, a gente poderia começar com o fato dele estabelecer o conteúdo do Evangelho. Se a gente pega o início da carta, capítulo 1 ali, versos 3, 4, ele deixa claro o que é o Evangelho. Ele vai dizer que o Evangelho tem a ver com redenção. Ele tem a ver com libertar do presente século mal, de um sistema que se opõe àquilo que Deus estabelece. Então, num primeiro momento, um desdobramento que a gente teria é o fato de que o Evangelho é redenção, de que Cristo, de fato, ele assume a culpa e ao assumir a culpa ele paga o preço e ele paga o preço para efetivamente libertar do presente mundo mal, desse sistema decaído, na verdade, que é um sistema que aprisiona. E quando Paulo, no capítulo 5, vai dizer que para a liberdade Cristo nos libertou, ele nos libertou desse sistema que se opõe francamente ao Evangelho, que nada tem de Evangelho, embora possa ser travestido de Evangelho, como os judaizantes fizeram. Então, o primeiro elemento que eu acredito ser importante tem a ver exatamente com o cerne do Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo deixa isso muito claro desde o início. E é interessante que Paulo ele não se preocupa em começar a carta à semelhança do modo como ele começa outras. O ambiente é de tensão, o ambiente é de preocupação, e ele precisa deixar claro para aqueles irmãos o que é o Evangelho. Então, o primeiro aspecto talvez seja esse. O segundo aspecto, ali já caminhando para o capítulo 2, tem a ver exatamente com a questão da justiça de Deus. Não é? Talvez o tema da justiça de Deus não seja desenvolvido na mesma medida que a gente encontra em Romanos, a partir do capítulo 3, 21 até o capítulo 5, mas a gente pode subentender o tratamento da justiça de Deus ali, sobretudo quando ele vai falar da ação e da reação de Pedro à chegada daqueles que vinham de Jerusalém, que é uma postura que ele desabona e ele vai repreender Pedro por isso, porque Pedro, com o seu exemplo, ele estava dissuadindo, inclusive, pessoas, o próprio Barnabé estava sendo dissuadido a ter uma postura que não era a postura correta. E nesse debate, nessa discussão, a gente encontra o ponto da justiça de Deus, o elemento da justiça. Então não dá para pensar na carta aos Gálatas sem pensar na justiça de Deus. Em Gálatas 2, quando Paulo fala do seu chamado, não haveria um eco de Jeremias, capítulo 1, e Paulo também não está introduzindo, até para reforçar o seu argumento, a ideia da eleição soberana? Sim, sim. No primeiro ponto que você ressaltou, acredito que ali Paulo esteja, inclusive, legitimando a sua própria mensagem, porque ele poderia estar sendo acusado de não ter legitimidade apostólica. Sim. Então, essa é uma possibilidade. E por isso ele tem que fazer uma defesa. Quer dizer, não foi carne e sangue não foi que revelou. Quer dizer, não foram outras pessoas que revelaram, é só Cristo que revelou. Embora, assim, esse é um elemento de tensão importante, Franklin, porque ele diz isso muito claramente, embora ele também diga posteriormente, dentro da carta, que ele recebeu alguma coisa também dos apóstolos. Mas aquela mensagem original, inicial, não foi nenhum apóstolo que deu a ele. Mas talvez a visita, ele esteja fazendo um pouco mais à frente, uma referência à própria visita que ele fez a Jerusalém e à ida de Pedro também a Antioquia. Então, assim, esse é um primeiro aspecto, né, de que
muito provavelmente, um dos ataques que os judaizantes estavam fazendo para enfraquecer a mensagem de Paulo era atacar o seu apostolado, que ele precisa fazer uma defesa, e no capítulo 2 ele vai fazer isso, e você disse muito bem, muito provavelmente ali há um eco de Jeremias. Jeremias, ao narrar o seu chamado, a sua vocação para o ministério, no caso o ministério profético de Jeremias, e no caso do apóstolo Paulo, o ministério apostólico. Com relação ao aspecto seguinte, ao desdobramento do aspecto seguinte, a gente tem a gente deve considerar que essa mensagem de fato pregada por Paulo, essa mensagem que agora ele pode legitimar pela experiência apostólica, pelo fato dele ter sido chamado por Cristo como um abortivo, mas ele foi chamado por Cristo, é uma mensagem autoritativa. E sendo uma mensagem autoritativa, à medida que aqueles Gálatas abriam mão da mensagem, desertavam, né, da mensagem pregada por Paulo para admitir a mensagem dos judaizantes, eles estavam abrindo mão do cerne do Evangelho, da verdade do Evangelho. E eles estavam sucumbindo com relação a isso. E, obviamente, existe ali o desdobramento da eleição, da soberana graça de Deus, no chamado de Paulo, mas também do chamado de cada um daqueles cristãos. Sim. E aí eu prefiro, de certo modo, entender o capítulo 2 como um eco do capítulo 1, lá no capítulo 1, 3 e 4. Porque, aparentemente, o texto dá-nos a ideia de uma morte substitutiva. E esse talvez seja um ponto hermenêutico importante para a gente aqui. Não dá para a gente interpretar o Novo Testamento à revelia do Antigo. O contexto é amplamente o contexto do Antigo Testamento em termos hermenêuticos. Né? Embora, claro, a gente saiba que haja desdobramentos ali, em Paulo e outros autores do Novo Testamento, mas a gente não pode deixar de compreender que quando Paulo serve-se de conceitos que são do Antigo Testamento, os princípios são mantidos. Então, o próprio conceito de redenção ou de substituição, aí nós vamos entrar naquele campo, né, do fato de Cristo ter morrido substitutivamente para pagar o preço e para, agora eu vou usar Paulo num outro contexto, que é o contexto da carta aos Colossenses, pagar o preço daqueles que estavam mortos em delitos e pecados e dar-lhes vida. Sim. Então, nisso está embutida a doutrina da eleição, da graça soberana, de um Deus que, por graça, por bondade, por misericórdia, olhou para nós, deu-nos Cristo, que morre substitutivamente para aplicar a salvação na nossa vida, na nossa experiência, à medida que o Evangelho nos foi pregado, e crendo nós recebemos vida, né? Por obra da providência, por obra da graça, pela soberana ação de Deus em nós. Né? Então, eleição está, embora a palavra em si não ocorra, Sim, mas o conceito, princípio, sim. O conceito está evidente na carta. Evidente na carta. E outros temas que a gente poderia... Sim. Aí vem as tensões entre carne e espírito, né? Que a gente vai encontrar mais para o final da carta. O princípio da liberdade cristã, que efetivamente nós somos livres em Cristo. E é um tema tão pouco trabalhado no nosso meio, né? Que eu gosto de pensar que a carta aos Gálatas é o evangelho da liberdade cristã. É um tema central e que não fica evidente só no capítulo 5. Perpassa toda a carta. E isso Paulo já introduz lá, volta ao capítulo 1, versos 3 e 4, ele já introduz ali para a liberdade mesmo, quando ele diz assim, para nos livrar ou para nos libertar do presente século mal. Então, o tema da liberdade, embora vai ser desenvolvido lá no capítulo 5, mas ele já está embrionariamente sendo tratado lá no capítulo 1 e Paulo vai desenvolver elementos para culminar no capítulo 5 e vai dizer, olha, em Cristo nós somos livres. Né? Agora, que fique claro, né? Nós não somos livres para fazer o que a gente bem entende. Nós somos livres para agir de acordo com a nova natureza que Deus imputou a nós, que Deus trouxe a nós. E aí, parafraseando o conceito do Antigo Testamento dos profetas, né? Ele tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne que se inclina para as coisas de Deus. Eu acho que isso é importante porque há muito desajuste na compreensão da doutrina da eleição, da justiça de Deus, e algumas vezes nós somos acusados de libertinagem, né? De que, se nós estamos no Evangelho, se fomos eleitos e Deus aplicou em nós a sua graça soberana, então a gente pode viver de qualquer modo. Não podemos viver de qualquer modo porque nós não temos uma natureza qualquer. A nossa natureza foi mudada. E porque a nossa natureza foi mudada, nós não somos perfeitos, obviamente, mas nós vamos desejar as coisas de Deus, nós vamos buscar as coisas de Deus, nós vamos viver as coisas de Deus e vamos almejar que Deus opere em nós a sua obra. Então, isso é o princípio da santidade.
posso viver de qualquer jeito, não posso fazer o que eu bem entendo. Eu sou livre em Cristo, eu não sou livre de Cristo. Cristo tem padrões, tem parâmetros, e nós vivemos debaixo desses padrões e desses parâmetros, né? Como também a própria pregação do Evangelho. Paulo é um apóstolo que exalta a soberana graça de Deus, mas que prega o Evangelho, porque ele entende que o homem só será levado a Cristo à medida que o Evangelho lhe é pregado e ele crê nesse Evangelho. E o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro. Não é o paralelo. Não é o paralelo dos judaizantes. É o verdadeiro Evangelho. Sim. É o princípio de que Deus só se compromete com aquilo que está comprometido com Ele. Então, o Evangelho pregado por Paulo é o Evangelho pregado de acordo com a vontade de Deus. Esse Evangelho muda a natureza, esse Evangelho salva o pecador, Cristo imputa sua justiça no pecador, ele tem uma nova natureza, portanto, e ele vai viver para a glória de Deus. E essa justiça que Paulo fala, principalmente capítulo 3, também capítulo 4 em Gálatas, é uma justiça que nós vamos recebendo gradualmente na nossa vida, ou uma justiça que nos chega como ato da misericórdia? Que nos chega como ato de graça e misericórdia. Sim. Graça e misericórdia. Sim. É imputada a nós a justiça de Deus, né? Pela fé. Sim. É o princípio de que precisamos evocar Romanos nesse aspecto, né? No sentido de que a justiça de Deus, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Né? E essa justiça de Deus que nos é imputada nos leva ao estado de paz com Deus, né? De aceitação. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então, o fato é que nós temos essa justiça imputada e é essa justiça que desencadeia elementos na nossa caminhada. Como mas ela é imputada plenamente, o crente, pontualmente. Então, aquele que crê é declarado justo. Declarado né? justo. Então ele passa a ser considerado como reto por causa aos olhos de Cristo. De Deus. Não. Sim. É como se Deus utilizasse uma lente, né, olhando através de Cristo. Seria misericórdia de Cristo, e o graça, sacrifício de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Cristo, porque se Ele nos visse tal como nós somos, obviamente ninguém se salvaria, porque não há em nós qualquer tipo de justiça. Então, ela é uma justiça imputada, em definitivo, uma única vez, não é um processo. Não é um processo. Como no catolicismo antigo. Como no catolicismo medieval. Ok. Mais uma pergunta aí para a gente ir caminhando para o final. A questão das obras da lei, a expressão obras da lei se tornou um tema de debate na segunda metade do século XX. Autores como N.T. Wright, James Dunn, E.P. Sanders, Stendhal, eles começaram a reinterpretar a forma tradicional, desde Lutero, no campo evangélico, de interpretar a carta. O que você tem a falar sobre esse problema gálata? Então, na verdade, isso tem a ver com a nova perspectiva paulina, não é? A gente tem os primeiros indícios ali na década de 60, através de algumas aulas, de alguns discursos que foram feitos. Só posteriormente nós temos obras que foram lançadas sobre a NPP, ou na perspectiva da NPP, da nova perspectiva paulina. Bom, na verdade o que os caras fazem é como você disse, reinterpretar Lutero. O que eles acusam Lutero é de que Lutero leu Paulo a partir da sua experiência, a experiência de Lutero. Quer dizer, ele leu Paulo na perspectiva na sua própria perspectiva. Esse é o ponto que desencadeia todo o processo, né? E aí, o que a NPP vai fazer, na verdade, ele vai entrar numa rota em que vai tratar da situação do judeu, especificamente, primariamente, a situação do judeu ali, e os elementos com relação aos gentios, mas muito mais tardiamente. Com relação ao judeu, ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos ali, por exemplo, na verdade, elementos que caracterizam o judeu, propriamente dito, que não haveria nenhum tipo de dificuldade para o judeu ter a Cristo e ter, por exemplo, a circuncisão, porque aí a gente volta ao tripé, né? A circuncisão, a guarda do sábado, a própria... As festas, né? Especificamente, e também as leis dietéticas, né? Ligadas às leis dietéticas. A NPP, ela, na verdade, ela vai reinterpretar Lutero e vai dizer que no movimento cristão nós não podemos olhar Paulo na perspectiva de Lutero, que seria esse um equívoco. Só que o que a NPP faz
na verdade, à medida que ela vai caminhando na argumentação, ela descaracteriza o ponto da justificação pela fé somente. O problema da NPP é a descaracterização da justiça de Deus, tal como nós conhecemos pelo Evangelho. E isso não é novo, Franklin. Isso não é novo. À medida que a gente estuda o período medieval ali, o pensamento católico romano, sobretudo a partir de Tomás de Aquino, ali, vamos pensar no século XII, XIII em diante, culminando ali no início do século XVI com Lutero, a gente tem um pensamento que se assemelha demais ao que a NPP vai fazer. Claro, a gente tem uma roupagem nova, a gente tem algumas nuances novas, mas o que a gente encontra lá naquele período, na verdade, ele é travestido agora na NPP, que na verdade é a descaracterização da justiça. Então, por exemplo, se a gente volta no período medieval, é muito mais do que dizer que a salvação é pelas obras. É verdade, esse princípio está lá. Mas, se você conversar e pegar, por exemplo, o pensamento católico naquele período, daquele período, você vai ver que o cara dizia assim, ó, nós acreditamos sim na justificação pela fé. Um católico diria, nós acreditamos na justificação pela fé. Ela não é suficiente, porque eu preciso buscar outras coisas. Mas nós acreditamos pela fé. Por isso que talvez no campo da reforma a diferença é a palavra somente, é sola. O elemento é a sola. Quando você vai para a NPP do século XX, segunda metade do século XX, o problema é sola. Porque o que eles vão fazer é reinterpretar e eles vão descaracterizar, vão minar a doutrina da justificação pela fé e vai dizer que para o judeu não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele pode crer em Cristo, mas ele pode ter também os desdobramentos da fé judaica. Sim. E vão tentar legitimar isso pelas práticas, por exemplo, de Paulo, né? A questão de rapar a cabeça em Sencreia, a questão de circuncidar Timóteo, né? Só que eles pegam esses elementos aí e desdobram para, obviamente, dar bases às perspectivas que eles têm de defesa. Mas, para mim, o problema da NPP é a descaracterização do Evangelho. A NPP não é evangélica. A NPP não trabalha com o pressuposto cristão paulino de Gálatas, por exemplo. Vai desvirtuar. A justificação deixa de ser soteriológica para ser ligada mais à eclesiologia, e à questão pactual. Pactual, né? Sim. É um elemento pactual, inclusive esse termo é o termo que eles vão utilizar. Exato. Está ligado mais à entrada no povo de Deus do que ser aceito por Deus, entrar numa relação correta com aquela Deus, questão de ser declarado justo. Sim. Caminhando para o final, à luz de tudo que a gente está tratando aqui, qual a relevância da epístola para a gente hoje? Franklin, eu tive a oportunidade, assim, talvez de uns 2 anos atrás, de expor a carta em nossa igreja. E eu lembro perfeitamente assim que no processo de aplicação da carta à igreja, à medida que nós caminhamos aí ao longo de meses trabalhando a carta, eu acredito que seja, talvez hoje, essa é uma visão minha, não vou criar aqui um cavalo de batalha com relação a isso, a pessoa pode ter uma outra perspectiva, mas talvez seja a carta mais necessária para a igreja hoje. Porque mesmo dentro do movimento evangélico, a gente tem muito mais sinergia nesse aspecto soteriológico da salvação do que a gente imagina. Existe muita ideia de cooperação, sem que nós queiramos admitir que se trata de uma ideia de cooperação. Então, pregar a carta aos Gálatas, compreender a carta aos Gálatas, a meu ver, é uma necessidade para a igreja hoje, sobretudo para trazer de volta exatamente o conceito do que é o Evangelho, do que é a justiça de Deus e a justificação, e o que significa ser livre em Cristo. Não apenas livre, pensando livre na questão de, vamos dizer, de um elemento que possa nos deixar aquém, mas também aquilo que as pessoas utilizam além. Porque muitas pessoas utilizam hoje a doutrina da justificação e da justiça em Cristo para legitimar alguns atos aí. E não deve ser assim. Então a gente tem o exagero tanto de um lado quanto o exagero de outro lado. No sentido de que aqui, de um lado, eu preciso cooperar para obter a salvação. Do outro lado, não importa o que eu faço, eu já sou salvo. Entende? Então eu acho que esse equilíbrio que a gente precisa ter hoje no movimento cristão Brasil, vamos pensar especificamente no Brasil, a carta aos Gálatas, ela se enquadra, ela se encaixa perfeitamente, porque é o tema da liberdade cristã e o que de fato significa essa liberdade. Aquele que tem o fruto do Espírito é o que foi justificado. E justificado de forma forense, né? A justiça lhe foi imputada
E por isso ele recebe o fruto do fruto do Espírito. Espírito, Sim. que vai, obviamente, Sim. num processo, Sim. vai se, à medida que, usando a linguagem de John Owen, o pecado vai sendo mortificado e esses elementos ali, aqueles gomos, né, que Sim. faz parte do fruto Sim. do Espírito, eles vão se evidenciando a cada dia mais. Sim. Ou seja, é um elemento de maturação, de maturidade na fé cristã, que é o que se espera, né? Espera-se que hoje eu tenha uma maturidade muito maior do que eu tive ano passado, na fé. Sim. É a haja um expectativa. crescimento, né? Porque a gente tem que se desenvolver, Sim. a gente precisa crescer na Sim. fé. E a carta aos Gálatas, ela, muito mais do que pensar no que fazer e não fazer, como elementos morais, ela trabalha muito mais o princípio que nos leva a tomar as decisões Sim. que a gente precisa tomar, Sim. à luz daquilo Sim. que o próprio Espírito injeta em nós, realiza em nós. Então, assim, a carta ela é extremamente importante, a meu ver, exatamente para trazer novamente o movimento cristão, trazer a igreja para o ponto do Evangelho. Sim. O que é o Evangelho Então, em propriamente linhas dito. gerais, a mensagem de Gálatas do Evangelho da Justificação excluiria o sinergismo, e a mensagem de Gálatas, conectada com o Evangelho de Justificação do fruto do Espírito, excluiria o chamado antinomismo. Antinomismo. Uma vez salvo, salvo para Sim. sempre, não preciso ter compromisso com Nada, com santificação. absolutamente nada. Ok. Posso viver de certo modo, do modo como eu entendo, Sim. porque nada vai me separar. Ser um crente vamos dizer carnal. Ser um crente carnal, que não é legitimado, obviamente, pelo Sim. pensamento Os paulino. justificados, eles vão demonstrar que foram justificados pelo fruto do Espírito. A verdade, assim, é claro, a gente tem um problema de nomenclatura, então eu vou também dizer isso com muito cuidado. Mas se nós levarmos a ferro e fogo a situação do crente carnal, esse cara não é crente. Sim. Ele não é salvo. Simplesmente um cristão nominal. Agora, a gente sabe que muita gente utiliza o termo de um modo inadvertido. Sim. Então, há muitos irmãos, são irmãos em Sim. Cristo, são crentes em Cristo, amam a Cristo, foram justificados, foram alvos da graça de Deus, mas que acabam justificando, de repente, atitudes como elemento de carnalidade. Sim. Aquele do tipo, o velho homem Sim, voltou. sim. Não tem velho homem. O velho Sim. homem foi Crucificado por Cristo. Sim. Cristo morreu, o velho homem também A velha natureza morreu. acabou em Acabou, Cristo. acabou. Só que nós continuamos pecadores, Sim. né? E essa Lutando, lutando com os resquícios. contra o pecado. Sim. Tentando mortificar, Sim. buscando em Deus e lutando para mortificar o pecado. Aí, assim, entra uma percepção de Lutero que eu acho brilhante, que o crente ele é simultaneamente justo e pecador. E pecador. Né? De um lado, ele continua lutando com... É o paradoxo. Exatamente, ele continua lutando com os resquícios do velho homem, né? Da natureza pecaminosa que vem de Adão, mas, do outro lado, ele já foi declarado justo. Ele mesmo cometendo pecados, ele é considerado totalmente justo. Né? Lembrando, que é o escândalo do Evangelho. Lembrando que o cometimento de pecado, que é uma coisa que nos acompanha, não será jamais visto com bons olhos Sim. por aquele que foi declarado justo. Porque ele tem o fruto do Espírito, ele foi declarado justo e sua natureza o reflexo outra. subjetivo, a natureza é outra, ele tem o fruto do Espírito agora em sua vida. Verdade. Paulo, muito obrigado pelo bate-papo. Espero que o bate-papo aqui seja bastante esclarecedor e útil para você que nos acompanha. Veja depois aí quem que ganhou no sorteio o comentário aí do Augusto Nicodemos, Livres em Cristo, a exposição que ele faz aí da Epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo, Deus abençoe, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Obrigado, Franklin. Eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado aí os irmãos e amigos que nos acompanham. E é sempre um prazer poder estar com vocês, servindo e estar associado aí ao Martin Bucer. Amém. Deus abençoe a todos aí. Amém.